Receberam? Quem não recebeu a pedra, fica em pé. Quem não recebeu pedra, fica em pé. Vai, rapidão, rapidão. Quem não recebeu essa pedrinha aqui, ó, fica em pé. Vamos lá, rapidão. Isso, fique em pé até entregar. Pegou a pedra? Agora guarda aí, guarda a ansiedade no teu coração também. Não, pessoal curioso, no grupo do Alive Up, me pedindo um spoiler, todo mundo marcando o meu nome. Giovanni, spoiler, só mandei a foto da pedra quinta-feira. Aí, se não bastasse isso, começaram, mas o que é a pedra? O que é a pedra? Eu falei, se eu fosse para eu falar antes, eu não fazia, né, no culto. Aí agora já passou um lá atrás, pastor, o que é a pedra? Eu falei, guarda a ansiedade, coloca no bolso aí, deixa ela contigo, vai fazer sentido. Eu nem sabia que o Ângelo ia fazer a parada dele da pedra. A hora que eu vi, ele falou assim, só faltava Deus ter dado a ideia para ele antes também, mas também foi parecido. Você está preparado? Vamos falar com Deus mais um pouquinho? Feche seus olhos. Ore no Espírito. Se você é batizado no Espírito Santo, com evidências de novas línguas, ore no Espírito. Vamos lá. Se você não ora em línguas, comece a adorar a Jesus. Comece a glorificar o nome dEle. Comece a pedir por novos dons. Comece a pedir por um batismo de fogo. Comece a pedir por um batismo do Espírito de Deus. Quem sabe é hoje. Quem sabe é esta noite que o Espírito Santo vai te pegar. Quem sabe é esta noite que o Espírito Santo vai te batizar no fogo. Quem sabe esta noite que Ele vai liberar dons sobre a tua vida. Vamos lá. Ore no Espírito. Vem Espírito, vem mais Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito, mais Espírito. Mais Espírito. Rasga o céu sobre nós, Espírito. Rasga o céu sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito. Vem sobre nós, Espírito. Vem sobre nós. Rasga os céus. Fere o nosso coração, Senhor. Fere o nosso coração. Nos transforma de dentro para fora. Nós prometemos agora entregar ao Senhor como louvor, como tributo, a nossa total atenção, nosso foco, a nossa não movimentação nesta nave, a nossa não movimentação para os banheiros, a nossa atenção não compartilhada, não dividida, as notícias, o Instagram, o WhatsApp, ou qualquer outro aplicativo de celular não vai tomar a nossa atenção, não vai tirar o nosso foco, não vai disputar com o Senhor a prioridade das nossas vidas, a prioridade da nossa jornada. Vem Jesus sobre nós. Oramos confiantes em Teu nome. Amém. Amém. Vamos no tema, vamos conversar sobre Cristo. Cristocêntrico é o tema deste Confralive. Cristo é o verbo, é a palavra. João capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Cristo é o verbo. Cristo é tudo.
Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não dará graciosamente com ele todas as coisas? Cristo é a revelação da imagem do Pai. Diga comigo, Cristo é a revelação da imagem do Pai. Hebreus 1:3, olha só, o Filho é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Se Deus fosse uma linguagem inteligível, Jesus seria exatamente a sua correspondência, seria exatamente a forma de interpretar aquela linguagem. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses 1:13 diz que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Acho que você pode ler esse texto comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Imagine que nós entremos agora num quarto todo escuro. Conseguiu visualizar? Um quarto todo escuro, um breu, e a única coisa que separa ele é uma cortina, uma blackout, 100%. Mas de repente, naquele quarto escuro, apenas fechado por uma cortina, e lá fora muita luz, o sol, incidência de luz chegando, e de repente com o biquinho de um alfinete, você faz um furo naquela cortina. O que vai acontecer? Aquela luz vai atravessar aquele buraco, e ela vai, por aquele freixe, ela vai formar uma sombra na parede, geralmente uma sombra meio opaca, com a imagem geralmente invertida, e também difícil de ser enxergada. Você consegue ter até alguns vislumbres do que há do lado de fora, mas nada foge da lei da refração. Você vai enxergar apenas o que aquela fresta te permite ver. Uma imagem opaca, talvez invertida, e sem muita ideia do que de fato tem para fora da cortina. Está conseguindo entender mais ou menos? É mais ou menos assim que aconteciam nas famosas máquinas fotográficas a filme. Quem já viu uma dessas aí? Pode pôr aí. Quem já viu uma dessas aí? Essa aí é mais antiga ainda, né? Mas tinha umas um pouquinho mais modernas. TechPix já é tecnologia demais perto dessa aí. Como que funcionavam as máquinas a filme? Até para a nossa geração, e para as mais novas nem preciso dizer, falar sobre uma foto que você tira e não consegue ver na hora é até difícil da gente entender. Porque a gente está acostumado a tirar 375 fotos e escolher a melhor para postar. Mas, sim, é espantoso talvez para nós pensarmos que havia um tempo que as pessoas tiravam foto e não viam na hora. Era esse trem aqui, é a avó da máquina fotográfica de hoje, é a avó do teu celular. Como que funcionava o princípio? É o mesmo princípio que eu te apresentei da câmara escura, do quarto vazio. Quando a foto era tirada, a luz batia naquele filme, naquele rolo de filme. E a imagem ficava lá, mas ficava invisível, pequena, ao contrário, opaca. Ninguém conseguia ver. O que precisava ser feito para a imagem aparecer? O filme precisava ir para um quarto totalmente escuro, onde ele tomava um banho químico, líquidos especiais, que faziam então brotar o filme. Por último, vinha um fixador, um agente químico que trancava aquela imagem opaca, invertida e pequena, dentro de um papel fotográfico. E uau, de repente, aquilo que era pequeno, aquilo que era sem cor, aquilo que era só um vislumbre da verdadeira imagem, era revelado. Diga comigo, era revelado. Meus amigos, no Antigo Testamento, nós tínhamos uma representação deste quarto escuro. Os profetas, como Isaías, os reis, como Davi,
Os grandes homens de Deus, como Moisés, estavam dentro daquele quarto escuro. Eles viam alguns vislumbres de quem Deus era. Eles conseguiam ver a imagem de Deus, de certa forma, mas não em sua completude. Eles estavam dentro daquele quarto escuro. Eles viam vultos, sombras, spoilers de quem Deus era. Mas só quando Jesus Cristo nasce, vem à terra, é que esta cortina se abre de vez. Jesus é esta revelação da imagem do Pai. Em Jesus nós não olhamos mais para uma projeção na parede. Jesus nos faz olhar direto pela janela e ver não mais um vulto, mas a realidade de quem Deus é, em 4K, em alta definição, ao vivo e a cores. É por isso que nós cantamos que Cristo é a beleza revelada do Pai. Esse é o mistério da época da graça que vivemos. Esse é o mistério do momento que nós vivemos agora com o Espírito em nós, depois do sacrifício de Jesus. Não precisamos mais, como Moisés, como Davi, como os profetas, vemos apenas uma imagem distorcida e pequena de quem Deus é. Em Jesus, podemos olhar para o Pai em sua magnitude, em sua beleza revelada. Falando em quarto escuro, falando em ver apenas uma parte da luz, como não nos lembrarmos de Moisés? Moisés queria sair do quarto escuro. Moisés certa vez disse para Deus: Deus, eu estou vendo algumas coisas, mas abre essa cortina, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. O que Moisés estava falando? Deus, eu não quero ficar nesse quartinho escuro, abre aí essa cortina, deixa eu ver de fato quem o Senhor é. Mas vamos ver o que Deus falou para Moisés? Abra sua Bíblia aí comigo. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, versículo 19, 21 e 22. Moisés disse: Deus, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória, me tira desse quarto escuro. Deixe-me ver a completude do teu ser. E olha o que Deus responde: Moisés, diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha. Diga comigo, fenda da rocha. E o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Vamos lá, olha o que está acontecendo aqui. Fica aqui comigo. Moisés é ousado. Deus, eu sei que tem mais. Entretanto, havia um problema. Que problema é esse? Diga comigo, o pecado. O pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus. E sem o sacrifício perfeito de Jesus, é por isso que o homem não podia olhar para Deus. Porque não havia ainda a expiação plena dos pecados. Faz sentido até aqui? Então, Moisés pede: eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua glória. Deus fala: ninguém pode ver e continuar vivo. Por quê? Porque habita pecado dentro de você, e você ainda não foi lavado e regenerado pelo sangue do Cordeiro, porque eu já providenciei o Cordeiro, mas ele virá na plenitude dos tempos. É isso que Deus está falando. Mas como que eu faço então? Deus fala: calma aí, eu vou te ajudar. Tem uma rocha aqui perto, eu vou te colocar nesta rocha, e você vai ficar olhando na fenda da rocha, e eu vou passar. Quando eu estiver passando, você vai conseguir ver um vislumbre, você vai me conseguir ver de costas, e por aquele buraquinho, eu vou te dar um spoiler, daquilo que lá em 2026, o meu povo vai poder estar vendo face a face, porque agora Jesus já vai ter morrido, Jesus já vai ter redimido a humanidade. Olha aqui, o que estava acontecendo na verdade nessa experiência, era uma referência profética ao próprio Jesus, que disse nos evangelhos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Não há como voltar ao Pai, não há como estar com o Pai, não há como ter intimidade com o Pai, não há como ver ao Pai, se não for pelo sacrifício perfeito do Filho, Jesus. Hoje eu e você só temos a possibilidade de contemplar a beleza de Deus o Pai, porque Cristo, na plenitude dos tempos, se entregou por nós. E o que acontece na experiência de Moisés é que ele fica escondido na fenda da rocha. Bom, vamos ler alguns textos bíblicos e tentar entender por que Moisés fica atrás da rocha. Mateus 16, 18. Jesus disse: eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-lo. Jesus disse: Pedro, você é pedra, mas sobre esta pedra, e Jesus se refere a ele mesmo. Quem é a pedra de Mateus 16? Jesus. 1 Coríntios 10, 4. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E esta rocha era quem, Confralive? Esta rocha era quem? Se você ainda não está convencido, 1 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não obedecem à palavra tropeçam, e os que já estavam destinados a eles. Bom, acho que algo começou a fazer sentido aí na tua cabeça, não fez não? Quando Deus coloca Moisés na fenda da rocha, aquilo era uma clara representação ao que eu e você vivemos hoje. Aquela rocha era uma personificação de Cristo. O que Deus estava ensinando a Moisés é o seguinte: hoje vocês se encontram no pecado, hoje vocês se encontram sem capacidade humana de se achegarem novamente a mim, mas um dia eu vou enviar meu filho, Jesus, e aí sim, através dele vocês vão poder me ver novamente, através dele vocês vão poder me tocar novamente, através dele vocês vão poder ter relacionamento. Cristo é esta rocha. Cristo é a pedra angular que une paredes. Sim, aquela pedra que sem ela a estrutura desaba. Mas pedra essa que a Bíblia diz que os líderes religiosos, os construtores rejeitaram. Rejeitaram porque esta rocha não tinha aparência daquele Messias político que esperavam. E a mesma coisa que esta elite religiosa fez em Israel, muitos de nós continuamos fazendo. Queremos criar a imagem do nosso próprio Cristo, ou rejeitar esta pedra angular. Percebam que os seus o rejeitaram, não simplesmente por rejeitar, mas porque eles tinham uma imagem equivocada de quem Cristo seria. O Nick falou um pouquinho sobre isso durante o confro. Eles esperavam um redentor político, um salvador da pátria. E quantos estão caindo nesse mesmo erro? Rejeitando esta pedra angular, porque querem criar o seu próprio Cristo. Cristo não veio na plenitude dos tempos para que você tivesse tudo o que você quer. Cristo não veio na plenitude dos tempos para que você fizesse a partir de agora com a tua vida o que lhe der prazer. Cristo veio na plenitude dos tempos com um só objetivo: nos fazer olhar de novo a face do Pai, nos conectar de novo à beleza do Pai, inaugurar o seu reino e nos transportar do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do seu Pai. É para isso que Jesus veio. E é interessante pensar que Deus escolheu uma rocha para ser esse símbolo. Já pensou, Ângela? Deus podia ter escolhido uma tenda, uma árvore. Mas por que uma rocha? Eu penso que talvez é porque tendas rasgam, árvores morrem. Mas uma rocha permanece para sempre. Uma rocha permanece eternamente. Diga comigo: Cristo é a rocha. Meus irmãos, Cristo é a rocha que resiste ao tempo. Cristo é a rocha que resiste ao tempo.
Em um mundo finito de tantas coisas descartáveis, até os nossos celulares não duram mais 2 anos. É difícil pensarmos em algo que resista ao tempo. É difícil pensarmos no eterno. É difícil imaginarmos algo que, mesmo com os reveses da vida, possa resistir, permanecer. Sabe quando a Alemanha nazista de Hitler invadiu a Inglaterra, Londres, 1940. Eles derramaram milhares e milhares de bombas em território londrino. Esse massacre foi chamado de o segundo grande incêndio de Londres. Sirenes tocando, bombas caindo, destruição. A fumaça era tão densa que a história relata que as pessoas não conseguiam enxergar nada à sua frente. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, ele dá uma ordem expressa aos bombeiros e aos voluntários a todo custo: salvem São Paulo, uma grande catedral centenária no centro de Londres. Ele sabia que aquela catedral não era apenas pedras e cimentos, mas símbolo da fé e resistência de um povo. Na manhã seguinte, quando tudo amanhece, Londres em chamas ainda, pessoas mortas, famílias destruídas, aquele cenário apocalíptico. O silêncio era ensurdecedor, mas de repente o vento sopra, a fumaça baixa, e lá estava ela, no meio dos escombros, cercada por prédios destruídos. A Catedral de São Paulo estava de pé. A cúpula estava intacta. A cruz ainda brilhava no alto. E o principal jornal inglês, o Daily Mail, ele fez a seguinte afirmação: São Paulo ainda está de pé. São Paulo ainda está de pé. Dizem que quando o povo de Londres saiu dos seus abrigos, e ele vê a casa de Deus, uma catedral, ainda em pé, a esperança renasce em meio ao povo londrino. Eles entenderam a mensagem: se a nossa rocha ainda está de pé, nós continuaremos de pé diante da guerra. Sabe, essa catedral ela foi construída em 1675 por um arquiteto chamado Christopher Wren. Ele disse que decidiu construir algo para a glória de Deus. Ele disse que decidiu construir algo que resistisse ao tempo. E quando eu olho para essa história, ela me ensina uma lição. Eu percebo que em um mundo descartável, em um mundo onde não conseguimos muitas vezes visualizar o eterno, diante de tantos ataques do inimigo, diante de tantos levantes que temos o tempo todo contra a nossa geração, às vezes temos a tendência de nos amedrontar e achar que estamos no pior momento da história. Já viu isso? Ai, porque nesse momento, porque a minha geração passa por isso, porque isso, porque aquilo, e nos acovardamos. Achamos que está perdido, achamos que não tem mais nada para fazer. Vemos o inimigo se levantando ferozmente contra os adolescentes, as crianças, os jovens desta geração, e achamos que não há saída. Olhamos talvez para a nossa vida pessoal, você olha para as tuas finanças, para os teus relacionamentos, para a saúde, para os teus estudos, e você fala: não dá, é muito bombardeio, os inimigos estão se levantando. Mas hoje eu vim declarar a você que se o seu firme fundamento for uma rocha eterna, se a sua vida for uma catedral edificada sobre Cristo, o mundo pode cair ao teu redor, mas você ainda permanecerá de pé, porque o que nos sustenta não é a ausência de guerra. Ei, olha aqui para mim. Se você está achando que o que te sustenta é a ausência de guerra, engano. Neste mundo vocês terão aflições. O que nos sustenta não é a ausência de guerra, é onde está o nosso firme fundamento. Alguns me perguntam: você não tem medo do que vai acontecer com esta geração? Eu falo: não, porque eu não sei de que geração que eles estão falando.
A geração que está aqui dentro deste Confralive 2026 está solidificando uma catedral sobre a rocha que é Cristo. E pode vir as guerras que forem, podem vir os levantes que forem, permaneceremos de pé. Jesus é uma visão que resiste ao tempo. Há um conceito estudado amplamente dentro do meio acadêmico alemão, germânico, o conceito do Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito do tempo. É um conjunto de ideias, crenças que definem uma época. Em outras palavras, é um conceito que unifica as características de determinada época, normalmente características contrárias à igreja. A própria Bíblia nos afirmava sobre este espírito do tempo, que viria para enganar a cada momento da igreja. Mas eu gostaria de refletir com você agora e fazermos um panorama rápido, uma trilha, uma linha do tempo na história, rapidamente, e ver como cada um destes espíritos do tempo se levantaram ao longo da história, como cada um destes ataques e destas guerras nucleares se levantaram contra a igreja, mas a igreja deu respostas e permaneceu firme em Jesus. Vai fazer sentido para você o porquê farei esta linha do tempo? Você está comigo até aqui? Vamos lá, a igreja de Jesus começa. Jesus sobe aos céus. Nick pregou ontem, lembra? Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Então eles permanecem no cenáculo e aí o Espírito Santo vem sobre eles e a igreja primitiva começa. Logo nos primeiros séculos da igreja, um Zeitgeist, um espírito do tempo se levanta contra a igreja. Este espírito do tempo era a divinização do imperador. O imperador havia se tornado um deus. As pessoas adoravam os Césares. O Império Romano, com toda a sua força, com toda a sua proeminência, começa a fazer do imperador um deus. Muita perseguição. Aqueles que eram do caminho, aqueles que eram da igreja, começam a ser mortos em praça pública. Um grande bombardeio contra a igreja. Talvez você pode pensar que a igreja se amedrontou. Talvez você pode pensar que a igreja disse, é o nosso pior momento. Logo nos primeiros anos, o pior momento, Jesus acabou de deixar a gente, Robertinho. Jesus acabou de ir para o céu dizendo que ia fazer moradas para nós e de repente o imperador está destruindo tudo. Sabe o que a igreja fez? A igreja se levantou em uma só voz. O apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses defendendo a soberania e um único Deus. Sabe o que a igreja fez? A igreja se fortaleceu e a igreja provocou ainda mais mártires na história. A igreja deu uma resposta àquele espírito do tempo. Paulo combate fortemente as ideias equivocadas que estavam sendo levantadas. Houve sim perseguições, houve sim mártires, mas Jesus e a sua igreja venceram o espírito do tempo dos imperadores. Os imperadores de Roma passaram e a igreja de Jesus permaneceu. Uau! Talvez você pode pensar, pastor, e aí? Vamos avançar um pouquinho mais então, Ângelo, para a história. Vamos para o século XV, bora. Vamos estudar um pouquinho de história hoje? Já que você já está com saudade da tua escola, você aí adolescente. Vamos estudar um pouquinho de história. Século XV, Renascença. Período do humanismo. O humanismo toma conta do mundo. E entra inclusive até na igreja, através de Aristóteles, que era discípulo de Platão. Esta corrente filosófica, ela dá tanta atenção para as coisas materiais, aqui da terra, que Aristóteles é considerado o pai da lógica. No início do século XV, entretanto, duas coisas aconteciam ao mesmo tempo. Primeiro, a alta renascença, baseada no ideal humanista.
colocava o homem no centro de todas as coisas. Olha aqui para mim, mais bombardeio a nossa fé. Ei, o homem tem que estar no centro. Façam tudo pensando apenas na razão. Olha, façam tudo que o teu coração quer. Isso é humanismo. O homem é o ser bonitinho. O mundo todo gira ao redor do homem. Essa era uma corrente de pensamento do século XV. Pastor, e aí? Afetou a igreja? Tentaram afetar a igreja entrando por Aristóteles. E como então a igreja reagiu? A igreja reagiu através da reforma protestante. Ao mesmo tempo, Martim Lutero se levantava. Ao mesmo tempo, os reformadores se levantavam para tirar as distorções humanistas que estavam infiltradas dentro da igreja. E alguém começou a declarar: ei, é só a escritura. Ei, é só a fé. Ei, é só a graça. Ei, você não é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro. A igreja continuou triunfante. A igreja do século XV não se acovardou. A igreja do século XV reagiu ao espírito humanista. Pastor, parou por aí? Não, século XVIII. Século XVIII, mais um levante, mais bombardeios. Agora eu estou falando do iluminismo. Agora eu estou falando das liberdades exacerbadas. Agora eu estou falando de uma corrente filosófica que, com o seu pai francês, Voltaire, começa a liberar sobre todo mundo um conceito vindo da monarquia absolutista francesa de combate à ignorância, combate ao preconceito, combate ao fanatismo religioso. Você vê que o capeta, ele não tem criatividade nenhuma, né? Pastor, estão me chamando de fanático lá. Lá na faculdade falam que eu sou muito fanático. Falam que eu tenho que viver a vida. Falam que eu tenho que ser mais liberal. Que eu sou muito retrógrado, que eu sou muito conservador. Ei. Já acontecia lá no iluminismo. Já diziam lá no iluminismo que nós éramos preconceituosos, que nós éramos ignorantes. É do iluminismo que surge o conceito de que crente é burro, que cristão não estuda. Esta corrente filosófica, ela começa a se proliferar por toda a Europa, tentando tirar dos reformadores que escreveram grandiosos compilados de estudos que abençoaram o mundo até hoje, mas eles querem apagar aquilo que os reformadores fizeram no século XV, XVI e XVII. E aqui no iluminismo então começa este papinho: viva a tua vida. E talvez até este bombardeio chegou nas igrejas da época. Vem para a igreja, mas faz o que você quer fazer. Será que a igreja acabou? No mesmo século XVIII, se levanta um jovem metodista chamado John Wesley. John Wesley começa na sua casa a ajoelhar sozinho e declarar: Senhor, promove uma onda de santidade radical em meio aos jovens. O movimento Holiness toma todo mundo. A igreja metodista nasce trazendo uma mensagem de esperança no século XVIII. Movimento de santidade significativo que mudou toda a história do mundo. E veja, a igreja não parou, a igreja continuou. E eu e você estamos aqui. Avancemos para o século XIX, século XX. O mundo muda, as correntes filosóficas mudam. E agora nós estamos na época do existencialismo. Vamos encontrar a resposta em alguma coisa que exclua a razão. O povo que cansou de buscar conhecimento começa a buscar experiências. E aqui nós vemos o movimento hippie acontecendo. Século XIX e XX, o movimento hippie toma toda a América e começa a se espalhar pelo mundo. Sexo, drogas, rock and roll. Agora, tudo que importa é encontrar algo que exclua a razão e me faça sentir. Diga comigo, sentir. Pastor, e aí? O povo começava a sentir e achava que não dava para sentir nada na igreja. Mas aí, com o cristianismo sendo deixado de lado, no século XX, especialmente no Uruguai, um estado laicista, 38% da população se tornou ateu ou agnóstico. Bombardeio.
É igual aquele avião nazista lá em Londres. Bomba para todo lado. A resposta é no mesmo século XIX que William Seymour começa a experimentar um avivamento. Tantos outros, além da Rua Azusa, País de Gales e tantos outros avivamentos começam a pipocar no século XIX e XX. O Evangelho continua crescendo. Raízes como a Assembleia de Deus passam a tomar forças, movimentos pentecostais começam a acontecer, e se o mundo estava pedindo por experiência, a igreja começa a dizer ao mundo: nós temos uma experiência que muda, nós temos uma experiência que te faz viver. A igreja respondeu. Chegamos no século 21. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Fala assim: é nosso tempo. Qual é o nosso zeitgeist? Qual que é o nosso espírito do tempo? É o pós-modernismo. É o relativismo. Esse é o espírito do nosso tempo. Envolto no progressismo, que não é desenvolvimento, nem progresso, é atraso. Muitos cristãos se veem desesperados, como se estivéssemos perdendo. Na era da pós-verdade, cada um tem para si a sua verdade, cada um formula para si o seu próprio ídolo. Mas se você acha que a igreja está parada, eu quero te dizer hoje, que já há alguns anos tem se levantado um movimento apostólico dentro das igrejas. Ontem você aprendeu o que é o apóstolo. Um apóstolo é um agente de guerra. O apóstolo é alguém que entra nas esferas da sociedade e transforma e traz luz. O apóstolo é aquele que, em um lugar onde se relativiza a verdade, ele diz: não, a verdade não é relativa, a verdade é uma pessoa. Eu vim te apresentar o reino que eu pertenço, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o relativismo, enquanto o progressismo foca em um ambiente comunitário, se coloca todo mundo dentro de uma caixa, a reforma apostólica quer desenvolver cada um na sua individualidade. Porque Deus te enxerga como indivíduo, existe uma resposta específica de Deus para cada pessoa. Enquanto o pós-modernismo traz o hedonismo de volta à moda, ou seja, cada um pensa em si mesmo, a reforma apostólica nos ensina como Jesus a amar todas as pessoas como nós mesmos. Enquanto o pós-modernismo é egocêntrico, cada um vive o seu próprio mundo, a reforma apostólica nos ensina a viver relacionamento, a sermos relacionais. Enquanto o pós-modernismo ensina a sermos relativistas, ou seja, a verdade não existe, precisamos de uma ortodoxia cristocêntrica chegando sobre este tempo. A reforma apostólica está declarando que Jesus Cristo é o centro de tudo. Enquanto a reforma ou a pós-modernidade se encontra em uma base dualista, ou seja, sagrado e secular. Ei, não vem com esse evangelhozinho de vocês querer mudar minha faculdade, não. Quer adorar Jesus, vai lá na tua igreja. É isso ou não é que o momento, que o pós-modernismo e o progressismo está pregando? Pode pregar o que for, nós estamos na era também da reforma apostólica, a igreja está dizendo: não somos dualistas, somos holistas, ou seja, entendemos que não é apenas uma dualidade de coisas, sagrado e secular, temos esferas da sociedade onde Deus está manifestando o seu reino. Enquanto o pós-modernismo faz tudo em busca do poder, nós fazemos tudo em busca do propósito. A igreja não está parada, nós estamos em movimento. Jesus não perdeu para nenhum espírito do tempo. E eu vim te dizer, não é agora que ele vai. Por que você está aí com medo? Por que você se encontra acuado? Deixa eu te mostrar algo. Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Acompanha comigo a leitura que eu vou fazer agora. Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu como um filho do homem. Diga comigo, filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. Diga comigo, ancião de dias. E fizeram chegar até ele. E lhe foi dado domínio, honra e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino tal, que não será destruído. O que está acontecendo em Daniel? O profeta Daniel está vendo uma visão onde o filho do homem, diga comigo, filho do homem,
Filho do homem é uma representação de Jesus. Ele recebe um presente do ancião de dias. Diga comigo, ancião de dias. Ancião de dias é uma representação de Deus o Pai, e Jesus está recebendo um reino do seu Pai, reino esse que Ele inaugurou na sua vinda aqui na terra, e reino esse que a partir de agora, onde eu e você nos encontramos com Ele, fazemos parte, e este reino está sendo estabelecido em nós e através de nós, e Daniel diz que esse reino nunca será destruído, diferente dos impérios, da Babilônia, da Pérsia, de Roma, impérios que surgem e caem. O reino de Deus é o único que nunca foi destruído e nunca será destruído. Jesus é a rocha que resiste ao tempo. E eu quero te dizer hoje, pastor, por que você está me dando esta aula de história? Eu quero que você entenda que se Cristo é rocha que resiste ao tempo, por que nós que estamos nele, estamos variando, estamos nos desanimando a todo instante? Por que nós estamos nos acovardando? Por que nós estamos nos posicionando como se fôssemos minoria? Eu sei, eles são barulhentos. Eu sei, às vezes parece que você está sozinho na tua faculdade, gritando que nem um louco. Eu sei, às vezes na tua escola parece que você é o único diferentão mesmo. Mas isso é o que o inimigo quer que você pense que você é. O inimigo está tentando te mostrar que você é frágilzinho. Mas hoje eu vim te mostrar um pouco de história, para que você entenda um pouco do povo que você pertence. O povo que você pertence é um povo que está há milhares e milhares de anos se consolidando, expandindo o reino. Regimes totalitários tentaram esmagar o cristianismo, correntes filosóficas tentaram a todo momento atrapalhar aquilo que Cristo estava fazendo, e todos não tiveram êxito, porque Jesus permaneceu inabalável. Coloca isso na prática. E aí quando você tiver aquela notícia desesperadora, diagnóstico médico, câncer. Quando você tiver aquela notícia desesperadora, os teus pais te rejeitaram. Aquela notícia desesperadora, você foi traído. Aquela notícia desesperadora, está todo mundo contra você. Você vai se fortalecer lembrando, eu sei o povo que eu pertenço. A igreja de Jesus passou por muito mais coisa do que eu estou passando e permaneceu inabalável. Ei, Satanás, você não pode me abalar, você não pode me destruir, você não pode me desanimar, porque eu faço parte de um povo que é mais que vencedor. Jesus é a rocha que resiste ao tempo. Você faz parte do povo que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas nunca abandonados. Abatidos, mas nunca destruídos. Trazemos no corpo o sofrer e o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele em nosso corpo mortal. Pode até parecer que nós estamos perdendo, mas não estamos. Pode até parecer que estão tentando te derrubar. Pode até parecer que você está caindo, mas você não está. Cristo é a rocha que te sustenta o tempo todo. Diga comigo, Cristo é a rocha que me sustenta em todo o tempo. A altura do seu edifício é limitada pela profundidade e resistência da sua sustentação. Muitos de nós queremos o avanço, o crescimento, mas ignoramos a lei da sustentação. Na física e na espiritualidade, nada cresce se não tiver sustentado por algo mais forte. Onde está a confiança? Onde está a tua fé? Em que você está baseando a tua jornada? Nós vivemos na era da informação. E o maior engano da nossa geração é achar que informação é a mesma coisa que sustentação. Diga assim comigo, informação não é sustentação. Saber sobre as coisas até te ajuda. Ter diploma, ter estratégias, ter contatos, ter ferramentas, são bons auxílios, mas nunca fundamentos. A Bíblia nos alerta o tempo todo sobre confiar na capacidade humana.
Provérbios 3, 5, 6, confie no Senhor de todo o coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Aqui está um ponto, o intelecto humano é limitado, mas a rocha sempre será eterna. Pastor, você estaria sugerindo de alguma forma que buscar conhecimento é desperdício? Nunca. Eu falei ontem para você estudar, sexta. Eu falei ontem para você se preparar. Mas eu quero dizer para você hoje que Jesus é sabedoria. Diga comigo, Jesus é sabedoria. Veja o que Colossenses 2, de 2 a 4 diz: esforço-me para que eles sejam fortalecidos e seus corações estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Uau! Em Colosso, haviam gregos de toda parte do mundo, um povo que tinha uma autoestima pelo estudo, pelo conhecimento, pela razão. Logo, eles achavam que não poderiam encontrar nada transcendental, um acesso ao divino por meio de Cristo, mas achavam que o seu estudo poderia fazê-los chegar até Deus. Nesse contexto, Paulo diz: em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo não diz que apenas os tesouros dos céus estão em Deus. Paulo não diz que apenas os tesouros dos céus estão dentro do conhecimento do Evangelho. Paulo é categórico, ele diz que em Jesus estão todos os tesouros da sabedoria. Eu não estou dizendo que você não deva buscar conhecimento, mas eu estou dizendo que você deve buscar acima de tudo o conhecimento supremo, Cristo revelado nas Escrituras. Pastor, no dia a dia, como que isso se revela? Me diga, qual foi a última vez que você orou pelos seus estudos? Qual foi a última vez que antes de trabalhar, na segunda-feira, amanhã muitos de vocês vão trabalhar cedo, você acordou e orou: Deus, me dê sabedoria para mais um dia de trabalho. Me dê novas estratégias para eu prosperar dentro da minha empresa. Me dê estratégias para eu vender mais do que todo mundo e bater minhas metas. Me dê estratégias para que eu possa viver a exponencialidade do Senhor dentro do meu trabalho. Qual foi a última vez, antes de entrar para uma reunião importante de negócios, que você orou: Senhor, me ilumina e me traz a revelação direto do teu trono de como eu devo proceder nesta reunião? Lembra o iluminismo, que nos taxava de burros? Lembra das correntes filosóficas que até hoje tentam colocar na nossa mente que somos limitados? Deixa eu mostrar para você um recado para você dar para eles. Quando unimos um coração temente a Deus, um coração que busca a sabedoria divina, juntamente com a capacitação que Ele nos dá para estudar e para fazer a nossa parte, nós nos tornamos a igreja que, entre os grandes clássicos da literatura, o que mais existem são cristãos brilhando, e você pode pesquisar em qualquer fonte confiável, e você vai encontrar o que eu estou dizendo. Você vai perceber que Jesus deu credibilidade à mulher, muito antes de qualquer movimento feminista pensar em existir. Você vai perceber que Jesus, preste atenção, você vai perceber que Jesus falou sobre igualdade, sobre cuidar dos órfãos e das viúvas, muito antes de qualquer ONG existir. Você vai perceber que Calvino criou a primeira escola pública do mundo, e sabe qual era o propósito dele? Fazer com que as pessoas aprendessem a ler a Bíblia. Presta atenção, você vai entender que as 12 melhores e maiores universidades do mundo, sabe o que todas elas têm em comum? Todas foram criadas em base em princípios cristãos. Estude, você vai perceber que a lei que aboliu a escravatura no Brasil foi redigida por um cristão presbiteriano. A tua escola só vai te falar da Isabel, só. Mas quem redigiu a lei para ela, quem pesquisou, quem se antecipou, Rodrigo, um cristão presbiteriano. Martin Luther King colocou a igreja em posição de protagonismo na luta contra o preconceito racial nos Estados Unidos. Os melhores trabalhos de evangelismo nas penitenciárias, juntamente com reinclusão na sociedade pós-pena, sabe quem sempre fez? A igreja de Jesus.
Sabe quem criou Santa Casa de Misericórdia para cuidar dos doentes, dos enfermos? A igreja de Jesus. Mas nós estamos acovardados, somos minorias. Ai, eu acho que meu amiguinho da escola, meu professorzinho tem razão, crente é ignorante. Sem o cristianismo e sem a igreja, este mundo já estaria de mal a pior há muito tempo. O que revolucionou toda a cultura ocidental foi o livro que você tem na mão agora, o chamado Bíblia Sagrada. A igreja de Jesus protagonizou os maiores avanços sociais da história. Cristo não é apenas quem nos salva do inferno. Cristo é quem nos sustenta na história. Cristo é a lógica divina que não falha quando a lógica humana entra em colapso. Ei, crente, para de se acovardar. Você e Deus é maioria. E não acabou, não parou. Os grandes avanços ainda continuarão acontecendo através da igreja de Jesus. Na pandemia, quem mais sustentou famílias vulneráveis foi a igreja. Na tragédia do Rio Grande do Sul, quem mais sustentou aquelas famílias foi a igreja de Jesus. E assim vai continuar sendo. Não deixem que te engane. Porque Cristo é a rocha. Diga comigo, Cristo é a rocha. Diga comigo, Cristo é o nosso firme fundamento. Salmo 11:3. Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer um justo? Perceba que ele não diz o ímpio, ele diz o justo. Às vezes nós temos até boas intenções. Pastor, eu amo Jesus. Eu estou tentando não desanimar, mas a hora que eu vejo eu estou no pecado de novo. A hora que eu vejo eu estou cabisbaixo de novo. A hora que eu percebo eu estou sem fé novamente. A hora que eu percebo eu já estou dando ouvidos às mentiras do diabo. Às vezes somos até justos, o coração bom, mas estamos sem fundamento. Se arrancar dos fundamentos, o que pode fazer um justo? A pergunta é retórica, diga comigo, nada. Vivemos dias onde os fundamentos morais, família, sociedade estão sendo liquidados. Mas se a sua segurança estava nessas instituições, você está em pânico. Se você é aquele que confia no que o governo pode fazer por você, eu tenho certeza que você está em muito pânico agora. Mas o justo, ele não entra em pânico, porque o fundamento dele não é institucional, o fundamento dele é pessoal, e se chama Jesus Cristo. Lembra a época dos imperadores? Que eu contei lá, o primeiro século da igreja? Quem aqui lembra? O resto já esqueceu? Eu vou ter que voltar para a pregação de novo? Vamos voltar? Quem aqui lembra do que eu acabei de falar do imperador? Vamos lá? Isso, legal. Nesse mesmo momento que estava todo mundo com medo e todo mundo sofrendo, olha o que Pedro escreve. 1 Pedro, capítulo 2. Talvez você possa pensar, Pedro mandou assim: ei galera, foge do imperador. Ei galera, fiquem em casa. Ei galera, se tranca dentro da igreja, porque o imperador vai pegar vocês. Olha o que Pedro escreve para eles, olha só. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitados por Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro está dizendo até aqui, gente, olha, o império pode cair, o templo de Jerusalém pode ser destruído, e anos depois foi, mas vocês estão fundamentados na pedra. O que Pedro está dizendo é o seguinte: ei, o governo pode mudar, a inflação pode subir, as coisas ao teu redor podem dar errado, você pode não passar na faculdade que você queria, os teus pais podem ir contra as coisas que você está sonhando para a tua vida, mas se você estiver no firme fundamento, você se torna também uma rocha inabalável. E veja, 1 Pedro capítulo 5, no mesmo livro ele diz: resistam, permanecendo firmes na fé. Diga comigo, firmes na fé.
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A gente tem uma tendência de achar que só a gente sofre. A gente superdimensiona o nosso problema, a gente fala assim, só eu que estou sofrendo, tadinho de mim. Pedro fala, ei, acorda, o mundo todo está sofrendo, os seus irmãos em todo o mundo estão passando pelas mesmas perseguições que vocês, mas ele diz ainda, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de sofrerem por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. E o sofrimento, muitas vezes é para nos fazer criar resiliência. Esteja pronto, esteja disposto a sofrer por um tempo, porque ele diz que depois que você sofrer por um tempo, Deus te restaurará, Deus te confirmará, Deus te fortalecerá. Diga comigo, restaurará, confirmará, fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Pastor, que firmes alicerces são esses? Último texto, eu termino com ele. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Acompanhe comigo a leitura que eu farei. Portanto, quem ouve estas palavras e as pratica, diga comigo, quem ouve e pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Diga comigo, a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. Foi grande a sua queda. Jesus encerra o sermão do monte com esta parábola. Note um detalhe crucial: a chuva caiu sobre ambas casas, os rios transbordaram contra ambas casas, o vento soprou contra ambas casas. Ser cristão não te isenta das tempestades. Olha aqui para mim. Se você procura no cristianismo um lugar seguro contra tempestades, esqueça. Eu acabei de te mostrar na história que o cristianismo sempre foi bombardeado. Cristianismo é zona de guerra. Pastor, então, o que fazer? Mude tua perspectiva. Cristianismo é garantia de fundamento. Eu não posso te garantir que bombas não vão ser lançadas contra você, mas eu posso te garantir que, assim como aquela catedral de São Paulo, se você estiver em Cristo, tudo pode desmoronar ao teu redor, você não será abalado. Eu não posso te prometer que o vento forte não vai bater contra a tua casa, mas eu posso te prometer que se a tua casa estiver fundamentada não na areia, mas na rocha que é Cristo, você não será abalado. Eu não posso te prometer que você não vai desanimar, mas 2 Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimamos, porque embora exteriormente a gente se desgaste, porque somos físico, corpo mortal, interiormente nós somos renovados dia a dia, porque os nossos sofrimentos, eles são leves, eles são momentâneos, mas eles estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Olha para essa pedra que está na tua mão. Pega a sua pedra, pega a pedra na mão. Coloca na frente, esquece quem está do teu lado, não conversa com ninguém, olha para essa pedra agora só, você e Deus. Hoje a inconstância é destronada nesta casa, em nome de Jesus. Hoje eu quero te perguntar onde estão os teus projetos financeiros. Onde estão os teus projetos educacionais? Onde estão os teus projetos ministeriais? Onde estão os teus projetos para o futuro?
Será que eles estão na tua inteligência acadêmica? Será que eles estão envoltos na tua reputação? Será que eles estão envoltos na tua capacidade de dar um jeitinho? Será que eles estão envoltos dentro da tua capacidade de ter boas argumentações? Hoje no Confra 2026, Deus está te chamando, Deus está me chamando para descermos até as sapatas, aos alicerces da nossa existência e checarmos, tem rocha ali? Ou será que só tem areia? Cristo é o fundamento que quando tudo balança permanece. Olha para essa pedra, continua olhando para essa pedra. Talvez eu estou falando com você que já tentou de tudo para ficar firme. Quem sabe o ano passado você estava aqui no Confra, ajoelhado no altar, orando, Deus faz de mim um mensageiro na minha faculdade, e em março você já estava vivendo outra vida dentro daquela universidade. Há quantos anos você está tentando brigar com a tua inconstância, mas está fundamentado naquilo que você pode fazer, na tua argumentação, nos cultos, no que o pastor pode fazer por você. Olha para esta rocha agora na tua mão, representa a tua vida em Cristo. E eu tive o discernimento de fazer esse ato profético nesse Confra, porque neste Confra Deus está colocando fim à tua inconstância. Você vai olhar para esta rocha, você vai olhar para esta pedra e você vai lembrar, naquele dia Deus fez um marco na minha vida, naquele dia eu decidi fundamentar minha existência e os meus sonhos em algo que é muito mais forte do que eu. Deixa eu te falar algo, esse Confra, ele não tem esse nome cristocêntrico porque nós achamos bonitinho. Há 13 anos atrás nós estávamos realizando o primeiro Confra Live. O que tem de voluntário servindo aqui, não tinha de inscritos naquele Confra. O tempo se passou. 13 anos, gente, não são 13 dias. Tinha um menino que estava aqui no culto de voluntários adorando a Jesus, está servindo aí. Pela primeira ou segunda vez está servindo no Confra Live. E o pai dele é um dos nossos gestores, falando para mim, lá em 2013, no primeiro Confra, ele estava na barriga da mãe dele. Deus acrescentou tanta gente. Deus fez tantas coisas. E com o tempo a gente aprende a fazer. As coisas fluem. A conferência cada vez vai ficando mais leve para nós gestores. E a gente corre o risco de confiar demais naquilo que a gente aprendeu a fazer. Por isso aqui em 2026 nós declaramos que esse Confra teria o tema cristocêntrico. E eu estou te contando agora o porquê desse tema. Esse tema é um grito do meu coração, um grito do coração dos nossos gestores, é um grito da liderança deste evento no mundo espiritual. O tempo passou, multidões chegaram, um telão lindo, uma banda maravilhosa, uma estrutura que nem sonhávamos em ter. Eu recebi uma foto do Reação, primeiro Confra 2013. A nossa decoração eram alguns papéis laminados em formato de bolinha pingada assim no palco. Eu olhei para aquela foto e falei, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos deu tantas coisas. A gente tem um campus tão lindo, tão maravilhoso. Mas falar sobre cristocêntrico é uma declaração, o nosso coração não mudou. A nossa confiança não está na estrutura que nós criamos. O mesmo Deus que nos marcou em 2013 é o mesmo Deus que continua nos marcando em 2026. O mesmo Deus que mudou nossa vida, mudou nosso coração, avivando a nossa igreja. Foi a primeira vez que nós tivemos manifestações públicas do mover de Deus. Eu preciso contar isso porque talvez você veja tanto mover de Deus nesses dias. Eu falo, nossa, que igreja avivada. Nossa, que igreja cheia do Espírito Santo. Até aquele primeiro Confra, nós não tínhamos nenhuma manifestação pública dos sinais e maravilhas do Espírito entre nós. Éramos uma igreja, em sua grande maioria, cessacionista. Não críamos que os dons do Espírito eram para esse tempo. Não era comum vermos jovens sendo tomados pelo Espírito de Deus, como você viu aqui. E naquele primeiro Confra, numa torre de oração,
alguns jovens começaram a ser tomados pelo Espírito. Nós decidimos fundamentar os nossos sonhos em algo maior do que nós, e aqui nós estamos hoje, com milhares e milhares do Brasil todo, reunidos nessa conferência, podendo experimentar de céus abertos, e declarar que esta mesma atmosfera é que nos mantém de pé, que essa mesma atmosfera é que nos mantém vivos. Nós continuamos na rocha. Não é sobre o que podemos produzir sozinhos, mas o que podemos fazer nele, através dele. Rochas resistem ao tempo, não quebram, não acabam. A primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 5, diz que eu e você também nos tornamos pedras vivas. Então esta pedra também representa você. Sozinha ela não pode fazer nada, mas quando ela se une a outras pedras, e todas em volta da pedra angular que sustenta a casa, nos tornamos uma grande catedral que resiste ao tempo e ao bombardeio dos inimigos. Eu quero que você fique em pé agora e levante essa pedra acima da tua cabeça. Levanta essa pedra acima da tua cabeça, o mais alto que você puder. Ao levantar esta pedra, você está dizendo para o mundo espiritual: eu decido sair da areia. Você está declarando no mundo espiritual: eu decido sair da instabilidade. Você está declarando ao mundo espiritual: eu decido sair da inconstância. Eu decido sair da fundamentação dos meus próprios sonhos, dos meus próprios projetos. Profetize agora, diga assim comigo: Senhor, eu sou uma pedra viva, e eu me conecto agora a pedra angular que é Jesus. Eu alinho hoje a minha carreira, os meus relacionamentos, os meus sonhos, o meu futuro, o meu caráter e a minha vida sobre a rocha que é Cristo, que nunca falhou e jamais falhará. Deixa eu orar por você. Vem pra cá, você que precisa fazer um ato profético. Aí no teu lugar você pode se ajoelhar de repente com essa pedra na mão. Mas se você quer vir para o altar, pode vir para o altar. A gente vai terminar esse culto no altar. Se precisar afastar um pouquinho as cadeiras, pode afastar a cadeira, pode. Beleza de Deus, Cristo, quero conhecer Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer Cristo, beleza de Deus, Cristo. Se não der para você chegar, se ajoelha nos corredores aqui, mas de alguma forma, pega essa pedra na mão agora, sacode ela e diz: Senhor, me livra da minha instabilidade. Senhor, me livra de mim mesmo. Me livra do meu eu. Me livra da minha inconstância. Vamos lá, vamos lá. Quero conhecer Cristo. Qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza
prazer, Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Sabe, no Velho Testamento, quando ainda só se via uma sombra da beleza de Deus, Moisés subia no monte, quando ele voltava o seu rosto estava brilhando. Mas a Bíblia vai dizer que Moisés colocava um véu no seu rosto, para que ninguém visse que o brilho sumia. E o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever a sua carta aos Coríntios, ele tem a revelação do porquê daquele véu, e ele diz: nós não precisamos mais usar o véu como Moisés, porque agora nós observamos e enxergamos a face de Cristo como Deus é. E assim como quem olha para a face de Cristo, Paulo diz, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória. O que Paulo está dizendo é que quando você olha para Cristo e você enxerga a beleza de Deus, é como se nesse olhar Deus estivesse arrancando tudo aquilo que não presta de nós e implantando em nós tudo aquilo que é da eternidade. E nesta troca, tirando aquilo que não presta e implantando a eternidade em nós, nós somos transformados todos os dias de glória em glória, glória em glória, glória em glória. Ei, talvez tudo que você precisa hoje para ter uma transformação completa de glória em glória é olhar para uma beleza de Cristo que você ainda não viu, é olhar para uma face de Deus que você ainda não enxergou, porque Ele é fonte de prazer, Ele é fonte de contentamento. É por isso que eu queria que você cantasse isso de novo, mas com agora entendimento do que você está cantando. Pede: Senhor, me mostra uma face do Senhor que eu ainda não vi. Me mostra, me mostra, me mostra o que eu não enxerguei no Senhor ainda, o que eu não vi no Senhor ainda, que vai me transformar, que vai me mudar de dentro para fora, que vai me fazer vencer o pecado. Ei, levante suas mãos, levante suas mãos. Receba o toque dele. Você que está aqui, feche seus olhos. Seja inundado pela visão, pela revelação de quem Ele é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu ainda não. Oh, qual a beleza, qual a beleza que existe em ti, e que eu ainda não. Qual a beleza, qual a beleza
declarar isso, não há outro. Não há outro igual a ti na terra. Tu és tão lindo. Não há outro igual a ti na terra. Tu és desejável. Não há outro igual a ti. Em quem firmamos nossos passos. Na terra e nem no céu, não há outro igual a ti. O Deus que fazemos nossos votos. O Deus a quem entregamos nossos corpos. Não há outro igual a ti, incomparável. Incomparável, incomparável. E não há outro igual a ti. Não nos cansamos de declarar que não há. E não há outro. E não há no céu e na terra e debaixo da terra. Não há Deus como tu. Não há outro nome maior. Santo, 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 santo. Cada babababacê. Oh, não há outro. Mais a tua glória. Nós exaltamos, engrandecemos aquele que é rei, rei dos reis. E não há outro igual. Não há. Tu és tudo, tu és tudo, tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo. Tu és tudo.
Vamos fazer algo por alguns instantes. Se você estiver ministrando em alguém, termina de ministrar. O pessoal da intercessão pode terminar de ministrar. Eu queria que pelos próximos
2 minutos, nós contemplássemos na individualidade algumas coisas que Deus quer fazer conosco aqui. Então, intercessores, se estiver orando, pode continuar orando. A hora que acabar de orar por esta pessoa que Deus te colocou, cesse as orações agora. Eu quero que nos próximos 2 minutos nós possamos orar, para que o peso da glória de Deus, o peso da opinião de Deus invada os nossos corações aqui. Você tem coragem de fazer uma oração como essa? Nós não vamos cantar nada, nós não vamos te influenciar e te levar a orar nada. Por isso que eu pedi para cessarem as orações de imposição de mãos, de intercessores. Intercessor, inclusive, se você não fez isso em nenhum momento da conferência, agora é o teu tempo. Por vezes na jornada do ministério nós estamos tão acostumados a fazer, e a gente perde alguns momentos que Deus quer falar conosco, porque a gente está preocupado em entregar, mas só podemos entregar daquilo que temos. Talvez você, intercessor, está com o teu crachá. Você até se emocionou enquanto orava pelas pessoas desde sexta-feira, mas desde sexta-feira em nenhum momento você permitiu que Deus falasse contigo na tua individualidade. Não sei, joelhado, sentado, em pé, como você quiser. Eu queria que por 2 minutos, só o som dos instrumentos, nós pedíssemos para que o peso da glória, o peso da opinião de Deus nos constrangesse nesse lugar. Sabe, eu lembro de momentos na minha caminhada com Deus. Eu lembro de uma noite, era uma conferência do Espírito Santo como essa, como estamos aqui. Eu lembro naquele dia que eu estava lutando contra algumas coisas internas já há muito tempo, e eu fiz uma oração a Deus dizendo: Deus, eu preciso sentir o peso da tua glória. Eu preciso pedir eu preciso de uma experiência única contigo, que me aponte para o futuro. Eu lembro que naquela noite, era uma conferência como essa. Nós estávamos aqui, eu estava mais ou menos aqui no lugar onde vocês estão, nesse altar. E eu fiz essa oração, que é uma oração perigosa de se fazer. Eu não estou chamando você que é covarde, mas você que é corajoso, para falar: Senhor, que a tua opinião me toque, me tome nesse lugar. Um peso de glória tão louco entrou pelo meu corpo. Eu lembro que naquela noite eu decidi que eu não ia me importar com a minha reputação, não ia importar com o que estavam pensando sobre mim, eu não ia me importar com o rolê que a galera ia dar depois. E eu só me lembro de ter acordado no outro dia na minha cama. Eu lembro que as pessoas vinham me falar: Giovanni, quer levantar? E eu falava: não, eu não quero sair daqui. Eu lembro que naquela noite alguns amigos me pegaram, me colocaram no carro, deixaram meu carro dormindo aqui no estacionamento do Bela Vista. E eu lembro de ter acordado já em casa, tomado pela glória de Deus na minha cama. E quando eu acordo, eu tenho a testificação de que naquele dia Deus estava produzindo algo em mim. Deus estava imprimindo algo em mim, que eu levaria não como fundamentação e sustento, porque a gente não sustenta e não fundamenta a nossa vida em experiências. Foi uma experiência muito especial para mim. Mas naquele dia eu tinha o claro discernimento que naquela experiência Deus estava imprimindo em mim o entendimento da onde eu deveria fundamentar a minha existência, os meus sonhos, os meus projetos, o ministério que eu queria ter. Eu era um adolescente, eu não era pastor, eu não era um ministro da plataforma, eu não pegava o microfone para pregar, mas eu tinha um sonho, eu tinha projetos, eu tinha algumas coisas que eu colocava diante de Deus. Naquele dia eu sentia, naquela experiência com Deus, que era como se Deus tirasse do meu coração o desejo de realizar qualquer um desses projetos na força do meu braço.
na minha capacidade humana. E até hoje, em alguns momentos, quando eu vejo Deus fazendo algumas coisas, sou levado a experiências como essa, profunda, onde um dia eu decidi abrir mão do que iam pensar, do rolê que eu ia dar depois, ou do que eu tinha que fazer no meu ministério. Mas que Deus estava produzindo em mim uma firmeza e um alicerce sólido nele, que me faria alcançar os sonhos, os propósitos, os objetivos. Eu sinto que Deus quer dar algumas experiências diferentes para alguns jovens nessa noite. Eu sinto que eu orei por isso na quinta-feira. Eu orei e falei: Deus, eu olho para minha vida, para a vida da minha liderança, dos pastores desta casa, dos líderes desta conferência. Nós somos frutos de tantas noites nesse altar. E eu orei: Deus, renova a experiência para as próximas gerações também. Quando eu digo novas gerações, eu não digo só adolescentes, eu não digo só novos de idade, mas pessoas que foram integradas à nossa família há alguns anos, alguns meses. Eu fiz uma oração para que nesse Confra Live Deus marcasse de uma maneira nova, de uma maneira diferente algumas dessas pessoas para o futuro. Se você é desses corajosos que quer fazer orações que vão tocar os próximos 15 anos, os próximos 20 anos, se você é desses corajosos que tem coragem de falar: Senhor, eu não vou ministrar em ninguém, eu não vou falar nada, eu não vou cantar nada, eu só quero que o peso da tua opinião, que o peso da tua glória me tome agora. Eu vou fazer uma oração e eu vou deixar que um silêncio tome conta desse lugar, apenas o som dos instrumentos. Talvez alguns serão tomados por riso, outros por um choro profundo, que é Deus lavando a tua alma, que é Deus limpando as tuas emoções, te livrando do teu intelecto, te livrando da tua capacidade humana. Alguns sentirão algo, outros não sentirão nada, mas que haja convicção que Deus está aqui. Jesus, eu oro agora. Jesus, eu oro agora para que o peso da tua glória se manifeste em nós. Cai sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Cai sobre nós, Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, vem. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Nós não cessaremos de clamar: vem Espírito. Senhor, marca adolescentes aqui. Marca adolescentes de 16, 17, 18 anos que não têm ideia o quanto estas marcas reverberarão para quando eles estiverem seus 30, 35, 40 anos, já com suas famílias estabelecidas, e lembrarão que um dia no Confra Live 2026 o Senhor os marcou, o Senhor os chacoalhou, o Senhor os fez perder as forças das pernas, para que eles se lembrassem que eles não eram nada sem o Senhor, para que o Senhor os lembrasse que eles não podiam nada na força das suas próprias pernas, nas forças dos seus próprios braços. Vem Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor nesses próximos minutos. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus.